hein? Mas, isso. Márcio, vou pedir para você gravar a tela cheia do áudio. Não sei se você escolhe a gravação. Dá Automático no OK. Zoom. Ele já vai na tela cheia que está no Já. áudio? Uhum. Beleza, beleza, beleza. Tá ótimo. Então, gente, começando aqui, eu começo todos os nossos movimentos sempre com 3 respirações bem profundas. E aqui é o que eu vou sugerir para a gente fazer agora também. Especialmente aqui nesse dia que para mim tem uma energia muito especial. O lugar que eu estou aqui é onde eu fiz o ensaio há 20 anos atrás, do condicionamento. E sincronicamente o destino, a vida queria que fosse feito esse áudio aqui nesse lugar. Então, para mim, eu honro essa sincronicidade, as pessoas que estão aqui. E vamos fazer 3 respirações bem profundas, daí a gente abre a nossa conversa de hoje. Então, vamos lá? Muito bem. Estou num lugar muito especial aqui, tem um barulho de cachoeira aqui do meu lado, a cachoeira fica lá para cima, não dá para ver ela aqui. Aqui está o Rio Salobrinha, tá vendo onde eu fiz o ensaio de condicionamento. E daí a gente vai agora começar a nossa sessão. A gente acolhe quem está chegando agora. E, se possível, bom, se possível, quem puder abrir as telas, sempre seria bom, para a gente ver o rostinho aqui. Então, a gente pede autorização para a gravação da imagem, para que seja útil para as pessoas que vão ouvir essa gravação depois desse momento. Porque o assunto que vai ser colocado aqui em pauta é um assunto muito, muito interessante, a abordagem dele. Eu nunca tive na minha vida a chance de ouvir essa abordagem que o Hugo vai compartilhar aqui. Rapidamente, eu conheci o Hugo através do meu amigo Eduardo Rombauer, que me apresentou, e ele tem umas propostas bem inovadoras de visão de sociedade em rede. E ele vai compartilhar um pouquinho aqui as possibilidades dessa jornada. Eu sou Lindolfo Martim, tenho 71 anos, tenho 3 filhos, 4 netos, e moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Sou fundador da Multicoisas e da Multicasa. É isso. Senhor, quer se apresentar bem Eu rapidinho? sou o Wilson Velasquez, também sou casado, tenho 13 netos e 7 bisnetos. Estou com 76 anos. Muito bem. Hugo, contigo. Bom, bom dia a todos. Sábado de manhã. Obrigado por fazerem o esforço. Estou aqui com meus assistentes passarinhos aí em Santa Teresa, Rio de Janeiro hoje. Então, estamos em grupo aí, mas vou conduzir essa apresentação hoje. Então, Hugo Matekovic, tenho 34, francês de sotaque e passaporte, moro no Brasil há 11 anos e trajetória durante um curtíssimo período nas relações exteriores da França, em projetos na África, e depois uns bons 10 anos trabalhando com finanças e tecnologia, muito com investimentos, com crédito, e a partir de 2021, muito com novas tecnologias e principalmente tecnologias de blockchain aplicadas a finanças, e mais recentemente aplicadas à cidadania e novos pactos colaborativos. Eu criei no começo do ano uma organização que se chama Tools for the Commons, ou seja, as ferramentas para os bens comuns, para os bens públicos. E nosso objetivo é criar arquiteturas e infraestruturas de sociedades em rede, e as arquiteturas do quarto setor, que eu vou comentar para vocês, essas dinâmicas de colaboração. E hoje eu vou falar de 3 grandes frentes. Vou falar de novas tecnologias, mas vou falar muito de história
porque a gente não consegue entender para onde a gente vai se a gente não entende de onde a gente vem. Então, vão ter 3 capítulos. Um primeiro capítulo sobre os efeitos da química humana sobre as sociedades e principalmente questões muito científicas de bioquímica e questões hormonais dos hormônios sociais, alguns mais desejáveis do que outros, e isso como conduz e como influi nas nossas dinâmicas sociais. Depois, a gente vai elaborar muito sobre arquiteturas de verdades. E a verdade é algo muito importante para entender o norte que as sociedades perseguem e como os sistemas de verdade foram criados e evoluíram ao longo do tempo. E finalmente vou falar das dinâmicas do Estado-nação, da sua criação, do seu desenvolvimento, do seu auge e dos seus desafios, porque hoje em dia é o sistema operacional que a gente segue, que virou um sistema operacional global de colaboração. A gente usa ele de forma consciente ou inconsciente, até nas palavras de boas-vindas que foram feitas hoje. Já teve muitas palavras que remeteram ao Estado-nação, porque isso está intrínseco nas nossas formas de colaborar, e como as novas tecnologias podem mudar isso e já estão mudando isso. E só nas palavras de boas-vindas também, a gente viu muitos sinais aqui de sociedades em rede também. E só o fato da gente fazer um Zoom um sábado de manhã num país continental mostrar o quanto a gente está nessa interseção do Estado-nação com o Estado em rede. Então, e por favor, me interrompem cada vez que vocês precisam. Vou ser muito raso em alguns conceitos e muito profundo em outros. Então, se for raso demais ou elaborado demais, me interrompam, por favor, e, e, e reexplico com prazer. Então, primeiro capítulo, que é sobre a química humana, sobre as sociedades e quais são essas grandes dinâmicas de bioquímica. Então, aqui vou falar das 2 grandes instituições que a gente segue e que se retroalimentam, principalmente desde a Revolução Industrial e desde o Tratado de Westfália, que são o Estado e o mercado. Então, quando a gente pensa em formas de se organizar, a gente tem de forma muito inerente essas 2 instituições em mente. Quando a gente cria e forma nossas elites, né, nossos filhos, nossos netos, e quando a gente se orgulha deles, geralmente a gente se orgulha deles por serem bons cidadãos, bons contribuidores sociais. E essas formas de salvação, geralmente, essas formas de orgulho social, elas vêm do Estado ou do mercado. Então, geralmente os maiores investimentos sociais eles acabam sendo feitos em burocratas, em concursos públicos, e quando pessoas querem servir o bem público, elas acabam servindo o Estado, ou servindo a sociedade via o Estado. E o Estado é uma invenção relativamente recente na sua última disposição, que é o Estado de Direito e o Estado-nação, e ele tem algumas características muito peculiares e que tem muito a ver com a evolução das verdades. E especificamente, ele tem a questão das eleições e ele tem essa questão da intermediação das relações sociais. E todas as relações sociais estão sendo intermediadas via eleições, via representantes, e essa intermediação, muitas vezes, ela pode levar a medos, a divisões, e isso conecta muito com o meio, é por isso que eu entrei inicialmente, para poder reconciliar essas divisões, e muitas vezes o meio, aí não falo do movimento meio, mas a engrenagem que leva a escolher os representantes, ela não vai de encontro com uma boa harmonia social.
E quando a gente olha a outra grande instituição, que é a instituição que nutre e que alimenta financeiramente o Estado via impostos, que é o mercado, então precisa de um mercado muito rico, muito vivo para gerar impostos e arrecadação. Um, o mercado também ele foi estruturado por mecanismos que também não vão necessariamente de encontro com uma boa harmonia social. Então, eu vou falar nesse primeiro momento das dinâmicas de dopamina, que é algo que a maior parte dos estudos de ciências políticas e ciências econômicas, uma das primeiras coisas que os políticos aprendem até, que é a primeira página, como controlar sociedades. E para controlar sociedades e controlar pessoas, a melhor arma e a melhor ferramenta é a dopamina. E o que é a dopamina? A dopamina é o hormônio que gera muitos sentimentos que raramente a gente associa, mas que são os mesmos de um ponto de vista hormonal, que é o medo, mas também é a satisfação muito fútil, é a satisfação muito temporária. Então, esse hormônio é geralmente o que a gente sente quando a gente precisa satisfazer o ego, que a gente procura reconhecimento social, mas um reconhecimento social que não é profundo, que é muito temporário. Então, muitas vezes, quando a gente compra fama, quando a gente satisfaz um medo, satisfaz uma angústia, a gente tem uma geração de dopamina. E isso é algo que está sendo muito bem entendido e muito manipulado por grandes ah, órgãos mercantis e órgãos governamentais. E hoje a gente vê esse efeito de dopamina muito forte nas nossas sociedades, inclusive nas nossas sociedades digitalizadas e nas nossas sociedades polarizadas. Então, quando a gente olha as dinâmicas de governo e de Estado, eu acho que essa tendência que a gente viu nos últimos anos e nas últimas eleições, e não só no Brasil, nos Estados Unidos, em muitas da Europa, de polarização, e de separar a sociedade em torcedores opostos, e gerando cada vez mais medo, isso é um instrumento típico de dopamina. E, e a gente precisa ter muito cuidado com as infusões de dopamina na sociedade, principalmente quando a gente pensa em estruturas sociais, porque a dopamina ela remete a medo, ela não remete à confiança. Então, isso é importante ter uma leitura clara sobre esse diagnóstico, porque é um movimento muito antagonista, de maximizar o medo na sociedade para escolher o intermediário do órgão que precisa criar confiança na sociedade, que é o Estado, em termos de organização. E isso é muito devido à deterioração dos indicadores dos estados. Vou falar muito do Brasil aqui, mas vale para todos. Então, a qualidade dos serviços públicos, na verdade, a qualidade dos serviços governamentais, e isso é uma grande diferença entre público e governamental, mas a qualidade dos serviços governamentais, o nível de impostos que só sobe no mundo inteiro, não só no Brasil, vide as dinâmicas da reforma tributária. Mas, novamente, isso é uma dinâmica de todos os estados, acontece a mesma coisa nos Estados Unidos, na França, na Espanha, na Inglaterra, isso é global e é estrutural, do sistema operacional do governo. E para manter um sistema decadente em termos do retorno sobre investimento, ou seja, quais os acessos e as capacitações públicas que as pessoas recebem em relação ao que elas contribuem, essa balança e essa conta ela fica cada vez mais difícil de fechar. E o establishment precisa manter esse sistema vigente. E para manter esse sistema vigente, ele pode cada vez menos se apoiar na racionalidade e na objetividade dos entregáveis,
e cada vez menos discutindo a qualidade dos serviços públicos gerados pelo governo e cada vez mais sim no medo. Então, procurando cada vez mais a irracionalidade para se sustentar. E para remeter à irracionalidade, precisa provocar medos. E o medo, ele força as pessoas e ele faz as pessoas se comportarem de forma completamente irracionais. E isso, a gente vê muito isso no governo e nas dinâmicas estatais, e depois vou falar das dinâmicas mercantis, onde a gente vê a mesma coisa. E isso é muito preocupante numa ótica de saúde social, numa ótica de sociedade que quer ser saudável e que ser abundante. Então, o que a gente vê é que, independente de ser direita, esquerda, no mundo inteiro, a gente vê esse medo de um contra o outro, de uma nação contra os outros. Então, a orquestração e a instrumentalização do terrorismo, do medo do outro, das divisões culturais, das divisões políticas. A direita é boa, a esquerda é ruim, a esquerda é boa, a direita é ruim, o católico é bom, o muçulmano é ruim, o muçulmano é ruim, bom, o católico é ruim, etc. Vão se criando grandes divisões para criar medo do outro, e o outro ele pode ser, quando falo outro, é um grupo civilizacional, e criar um medo muito grande de um grupo civilizacional, que pode ser dentro da mesma nação ou externo à mesma nação, e extrapolar ao máximo esse medo para escolher o salvador da pátria. E a gente vê muito isso em todos os sistemas, e eu acredito que é só o começo desse movimento de polarização. Não acho que não, que vai melhorando, e isso é muito preocupante porque é para eleger um representante do sistema de confiança. Então a gente remete ao medo para escolher quem vai conduzir o sistema de confiança social. Então isso é muito preocupante, e essa gestão da dopamina, ela está sendo extremamente bem entendida pelos políticos e os agentes governamentais, e a gente precisa ter muita lucidez sobre isso. Agora, quando a gente olha as dinâmicas mercantis, as dinâmicas do mercado, do segundo setor, existem dinâmicas parecidas. Então, quando a gente olha a relação que a gente tem com o dinheiro, e a relação que a gente tem também muito com as redes sociais, que são outra moeda, que uma moeda social, que não é uma moeda financeira, a gente vê o mesmo tipo de dinâmica, que é novamente uma dinâmica do medo. Então, quando a gente olha o mundo ocidental, a América Latina e o Brasil especificamente, o Brasil é o país do mundo onde as pessoas gastam mais tempo na frente de uma tela. Então, é de 2 a 9 horas por pessoa no Brasil. Isso é estratosférico, onde a gente olha uma tela, sendo um celular, sendo um laptop. Isso é 2 a 3 vezes maior do que a média mundial no Brasil. Então, o Brasil, ele é um país, um povo muito conectado, mas ele consome informações e ele consome interações sociais que são extremamente digitais. E não é à toa que o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, o TikTok tem o Brasil como o primeiro ou segundo mercado no mundo. Então, essa questão das redes sociais e o funcionamento das redes sociais de outras dinâmicas mercantis, ela é muito importante, e ela remete também à dopamina, e vou explicar como isso funciona. Então, eh, dando um passo atrás, o Estado, via o governo, ele cria uma dinâmica de medo, diabolizando os outros partidos, ou diabolizando poderes externos, e isso é um grande orquestrador social. O mercado, ele também cria uma dinâmica de medo, que é uma dinâmica de escassez. Então, quando a gente olha as dinâmicas mercantis, a gente está absolutamente inserido numa dinâmica de escassez crônica, que começa com o próprio dinheiro e as próprias políticas monetárias de sempre ter medo de faltar.
E a gente vê isso nas relações corporativas, a gente vê isso nas relações governamentais, mas a gente vê muito isso nas relações corporativas de trabalho contra pagamento. Você não trabalha, isso é muito uma herança da Revolução Industrial, de trocar tempo laboral, até no quem é mais financeiro nas demonstrações de resultados, a gente chama isso principalmente em inglês de labor, não fala de pessoas, não fala de trabalho, fala de labor. E labor é um insumo, é uma commodity, uma matéria-prima. Então, pessoas são matérias-primas enfiadas numa DRE, pensade, onde elas vendem tempo e recebem unidades de contas fiduciárias permissionados pelo Estado, que são reais. Então, a gente vive nesse mundo e poucas pessoas fazem isso por opção. Muitas pessoas fazem isso por necessidade, por medo de faltar e por uma dinâmica mercantil de escassez. E também, em qualquer aula de política, a gente vai falar de dopamina sobre controles sociais, mas em qualquer aula de ciências econômicas e ciências empresariais, também a gente vai falar dessas dinâmicas de otimização de preços, essas dinâmicas mercantis e dessas questões de trabalho. E então, quando a gente olha a dinâmica de mercado, a gente tem, primeiro, políticas monetárias, que é muito importante entender, principalmente o grande ocorrido de 1971, que é a Conferência de Bretton Woods, onde o padrão ouro foi formalmente abandonado. Na verdade, ele nunca existiu, mas os Estados Unidos fingiam que tinha ouro sustentando as moedas. E eles assumiram a partir de 1971 que não tinha absolutamente nada sustentando as moedas, a não ser a bomba atômica e a não ser a Pax América, que é a política, que é a geopolítica global, que basicamente negocia a proteção dos países contra a adoção do dólar em todas as operações internacionais econômicas. E isso é o que lastreia as moedas. E tem um banco central, que é a Reserva Federal Americana, que pode emitir sem nenhuma contrapartida moedas e forçar o mundo a usar essas moedas em troca de proteção militar e proteção geopolítica e forçar os países a usarem essas dinâmicas e depois controlando o estoque de emissão dessas moedas a partir de juros. E falo muito isso porque isso é o sistema operacional de gestão da escassez mercantil. E é isso que é basicamente a moeda de troca do tempo das pessoas. Então, quando a gente colabora, o que a gente faz? A gente compra tempo das pessoas e a gente tem uma moeda para pagar o tempo dessas pessoas, que é essa representação de dólar, e depois com sistemas cambiais e os sistemas de Estado-nação, que podem ser um real, um pesos, etc., mas que é uma impressão de papel sem nenhum colateral, a não ser uma geopolítica de defesa e armamento, que dão confiança para as pessoas para poder usar isso como uma moeda e, consequentemente, vender seu tempo. Então, quando a gente tem alguns passos para trás, uma primeira pergunta vem, que é: será que a gente não consegue fazer nada diferente? Será que nossos dois grandes sistemas de cooperação precisam ser ambos dominados pelo medo e a dinâmica da escassez e usar essas moedas fiduciárias completamente artificiais, apenas apenas conduzidas por bancos centrais de Estado-nação para comprar o tempo dos nossos patriotas, ou comprar o tempo dos nossos das pessoas do mesmo Estado-nação, e principalmente nesse medo e escassez. E aqui a resposta é que provavelmente não. E aí existem outras formas de arquitetar sociedades, existem outras formas de medir o bem-estar social que não seja o PIB, não.
Então, a gente pensa muito no PIB, como que o PIB está sendo mensurado é via essa unidade de conta que é $1, R$ 1 emitido por um banco central, e que remete à celeridade transacional de uma moeda de escassez. E quando a gente pensa em antropologia e principalmente no Sapiens, nós somos todos seres extremamente sociais. Então, dentro do vivo e entre os mamíferos, somos um dos seres mais sociais. A gente se define assim, e dentro da pirâmide de Maslow, a necessidade de pertencimento e interações sociais, ela vem logo em cima da comida e da bebida. A gente precisa disso, a gente precisa tanto disso que um sábado de manhã a gente até opta por ligar um Zoom para se falar. Então, o, o Sapiens, ele é um animal extremamente social. Ele só consegue sobreviver e expandir por interações sociais. E é por isso que é tão importante entender essas dinâmicas sociais. E quando as pessoas morrem, muitas delas, quando o filme da vida delas passam à sua frente, o que elas mais lembram é os relacionamentos. O que mais nos dói é relacionamento. O que mais nos enche é relacionamento. Nós somos relacionamentos. Somos a comida e a bebida que a gente bebe e come, junto com nossos relacionamentos. Isso é nosso ser. E a gente precisa disso para existir. A gente precisa da interação do outro. E quando a gente pensa nas coisas que mais nos doem e nas coisas que mais nos enchem, a gente se remete a outro hormônio que não é a dopamina, então que não é algo estruturante das nossas dinâmicas sociais, mas a gente se remete à ocitocina. E o que é a ocitocina? É o hormônio que tem vários nomes a depender das convenções sociais, mas tipicamente quando a gente fala de um casal, de uma família, a gente chama isso de amor. Quando a gente fala de outras dinâmicas sociais, a gente chama isso de amizade. Quando a gente fala de outras dinâmicas, a gente chama isso de lealdade, a gente chama isso de confiança, mas isso tudo remete à exata mesma coisa, que é o sentimento de confiança e o sentimento de cuidado. E isso tudo é absolutamente mensurável, é ocitocina. Então, provavelmente, hoje de manhã, a gente está iniciando um começo de produção de ocitocina. É por isso que a gente acorda, porque não tem nenhuma contraparte monetária aqui, e é algo que nos enche como seres humanos sociais. E como que a gente constrói sociedades abundantes em ocitocina? É criando confiança, é criando amor. E com isso, e facilitando as trocas, e, e várias arquiteturas sociais permitem isso sem medo. E eu uso muito o exemplo de família, por exemplo. Então, família é tipicamente uma arquitetura social muito pequena, onde há uma grande produção até natural de ocitocina. E isso é algo que a gente consegue mensurar muito bem sobre sobre KPI, não, indicador de performance, sobre a qualidade das relações humanas. E e, e essa associação entre química social e saúde social e performance das instituições é muito sobre isso, sobre dopamina e ocitocina. Eu diria que uma instituição que faz as pessoas servirem a instituição, ela é tipicamente extremamente dopaminada. E as instituições que servem as pessoas, elas tipicamente são geradoras de ocitocina. Então, isso encerra o primeiro capítulo, onde eu convido todos vocês a pensarem e a estudarem as dinâmicas sociais. Será que a gente nutre nossas colaborações pelo medo? A gente faz coisas pelo medo de algo, pelo medo de alguém? Ou por livre e espontânea vontade, a partir
uma dinâmica de cuidado, e isso é muito importante quando a gente pensa em escalabilidade de sociedades e em instituições saudáveis. Então, esse é o primeiro ponto de partida, sobre o efeito da química humana sobre as sociedades. Lindolfo, você prefere abrir perguntas, considerações? Vou para o segundo. O Pô, que que você... nossa, mas eu achei assim de uma riqueza a tua exposição, pô, surpreendente, tá? Muito. Eu fiquei até com vontade de fazer as perguntas, mas você estava tão no flow a tua exposição, assim, tão poderosa, cara, assim, deu assim, foi muito, muito rico, assim, é um conteúdo, assim, é surpreendente. Eu, eu, o que que eu senti de perguntar aqui nesse primeiro capítulo? Das relações de trabalho. Quando o Estado fica no meio criando assim, mecanismos de proteger as instituições no sentido de colocar, às vezes, proteger, às vezes, uma parte que ele entende como mais fraca, o trabalhador. Então, ele começa a criar mecanismos de proteção àquela parte, porém, daí ele começa a desbalancear o mecanismo de troca, né? Não, eu pensei assim, como o Brasil, por exemplo, está ficando campeão de ações trabalhistas no mundo, e daí fala, cara, mas isso é uma forma do Estado ter um papel relevante na relação entre os dois, e desequilibra. Assim, só que me veio desse aprofundamento da reflexão. Tem sentido? Acho que faz, mas isso remete muito acho que há duas dinâmicas. A primeira é o paternalismo de Estado. Então, é, é a dinâmica social de construir uma entidade que vai ser o pai de todo mundo. Então, isso remete muito a uma percepção da sociedade que é muito difícil criar uma auto-organização, que é muito difícil as pessoas distribuírem as responsabilidades e distribuírem a sua soberania e sua responsabilidade para criar núcleos de bem-estar, de responsabilidade e se autorresponsabilizar por dignidade mínima das pessoas. Então, isso vem muito de uma dinâmica muito paternalista e isso que é muito perigoso, porque a gente se isenta muito de responsabilidade quando a gente externaliza todas as responsabilidades sobre o governo. Então, ninguém é responsável pelas estruturas sociais, é tudo o governo. Por quê? Porque a gente paga impostos, porque tem esses especialistas de arquiteturas sociais. E isso é muito perigoso, porque uma sociedade viva e boas instituições são instituições completamente difundidas nas pessoas. E quando a gente, para difundir e descentralizar consciência social, consciência de microarquiteturas também, e para que todo mundo seja um pouco dono da instituição. Isso não acontece principalmente nos modelos mais paternalistas, onde só o fato de ter um Estado, de ter um sistema paternalista, não somente terceiriza a responsabilidade, mas além disso, cria uma expectativa de ter resposta para tudo. E como o Estado ele arrecada a partir do mercado, ele basicamente depende de dinâmicas mercantis. Então, você precisa rodar muito, agir a roda do PIB para ter uma base tributável. Tendo uma base tributável, aí existe um orçamento e existe uma relação muito tênue entre Estado e mercado, porque se você aperta demais o mercado, você perde tua base tributável. Mas como você assume como Estado a orquestração social, e que se deixa muito pouco espaço para o mercado ver isso, e não falo nem do quarto setor, que são outras assim, outras formas de cooperar que eu vou discutir depois, se acaba distorcendo muito isso. E pior ainda, eu acho que a gente vive muito numa relação social que ainda é da Revolução Industrial, da pós-Revolução Industrial. Por favor. Sistema agrário, onde as pessoas vendiam seu tempo, elas eram servos, né? Então elas vendiam seu tempo para trabalhar nas terras.
inicialmente como escravos e depois remuneradas pelo sistema papel imprimido pelo governo. E depois, como houve a Revolução Industrial, teve que botar todas essas pessoas em fábrica, né? Então, em vez de ter o começo do dia, tipicamente quando o sol nasce, até o fim do dia, quando o sol se põe trabalhando no campo, aí veio a eletricidade, Thomas Edison e as linhas industriais, e isso virou um labor. Isso virou, depois teve a criação dos sindicatos, e teve toda essa organização de considerar o trabalho como algo essencial para esse casal, essa dupla Estado-mercado que devia para todo mundo trabalho remunerado. Mas muito pensado em você vai vender teu horário útil para um empresário dentro de uma fábrica, dentro de uma linha de produção que vai financiar um Estado que vai reorganizar depois as organizações sociais. E isso fazia muito sentido no século XIX até XX, talvez na primeira parte, mas o mundo de hoje ele é completamente diferente. O próprio mundo do trabalho é diferente. O mundo ele tem 80% das pessoas elas trabalham com serviços hoje. Talvez uns 15% com indústrias e 5% apenas no setor de agro e commodities. Então, e pior ainda, a gente replica o sistema industrial de ter que bater ponto, lei da CLT, principalmente para olhar uma cidade como São Paulo, por exemplo. Se replica uma dinâmica industrial onde se precisava de pessoas numa linha de produção industrial e a gente reproduz isso para um sistema de serviços e principalmente serviços desmaterializados para ficar na frente de um computador e nessa dinâmica de medo e escassez para ainda vender tempo com tecnologias e tipos de interações que não fazem nenhum sentido nem no número de horas trabalhadas, nem no ritmo contínuo e menos ainda na localidade para sustentar essa dinâmica Estado-mercado. Então, isso é uma das provocações que eu tenho muito sobre o trabalho, que nutre isso, e, e eu acho deplorável que em 2024 ainda um dos principais drivers de colaboração seja o labor, não? Com bater ponto no mundo de serviços desmaterializados, que é o maior contribuidor do PIB, da mesma forma que as linhas industriais funcionavam 150 anos atrás. Então, eu acho que a gente consegue ter esquemas mais interessantes de colaboração. Hugo, riquíssima a tua exposição, é riquíssimo. Acho que essa tua resposta, inclusive, ajudou acho, muita coisa a gente a refletir. Eu vou, assim, vou combinar o seguinte: a Luciana ia fazer uma pergunta, que ela pediu, levantou a mão aqui, que você tem uma parte importante, eu não queria furar muito o horário, mas está sendo riquíssimo. Mas eu queria só salientar uma da tua fala, uma coisa que me brilhou aqui muito forte, igual esse sol que está brilhando na minha cabeça aqui. Sabe o que foi? A possibilidade de construir empresas que produzem a citocina preferencialmente, tá? Você falou as palavras mágicas, onde existe o ambiente da confiança, onde existe amorosidade. Não, não significa que vai se viver sempre numa zona de conforto, não é isso. Mas que existindo confiança, você vai para a zona de desconforto de forma tranquila, não com medo, né? Mas eu não vou estender é só que fazer essa reflexão, porque eu estou sonhando esse tipo de organização, sabe? De, de confluir esse tipo de possibilidade. Mas fazer o seguinte, Luciano, faz a tua pergunta aqui, daí a gente já vai para a segunda parte que o Hugo vai colocar. Eu acho que aqui se inicia um grande novo momento por meio, com possibilidades poderosas de reinventar, quem sabe, relações e reinventar as sociedades a partir das empresas do empreendedor, dos empreendedores, né? Isso. Fala, Luciane, faz a tua perguntinha. Ô, Hugo, parabéns pelas suas colocações. Nessa parte do Estado, nação, a questão do medo, né? Nós somos hoje, e você faz a pergunta, como pensar em algo diferente
sem gerar o medo. Então, eu ajo em relação ao medo, porque eu tenho medo ou de não ter recurso financeiro para que eu possa viver tudo que é oferecido pelo mercado, e também ao utilizar tudo que o mercado me oferece, eu também gero recursos para o Estado também me trazer medo. Então, nós temos duas relações de medo. E eu venho pensando muito nisso desde que eu me conheço como pessoa, e entendo algo, essa questão da relação da educação, né? Então, se você está falando de oxitocina, de dopamina, todos os hormônios que nos fazem felizes ou infelizes, que nos geram medo, e nós nascemos e fomos obrigados a ficarmos inconscientes dessa relação, Deus da nossa infância. Então eu vejo que a relação do medo, quando você faz essa pergunta de que uma sociedade que tem o Estado, a nação, onde a sociedade ela é produzido medo nela, ela produz o medo no outro, como o senhor Lindolfo está dizendo, né? Uma empresa hoje tem que produzir um medo para a pessoa se manter naquela empresa, executando aqueles serviços, porque ela vai trocar o tempo dela por dinheiro, e muitas vezes ela não tem condições hoje de realmente se conhecer e ser feliz. Então, vendo toda essa situação analiticamente, como você faz a pergunta, eu não vejo outra saída a não ser a liberdade mesmo das pessoas, de encontrar pais que tenham condições de abrir as suas mentes, de olhar para esse Estado e nação, e já trazer essa consciência de Deus de muito pequeno. Quem sou eu? O que eu sou? Eu sou um receptáculo. E o que eu estou fazendo aqui na Terra para gerar novos negócios, viu, seu Lindolfo? Diz que o senhor está falando de amor, de tudo isso. Confiança. Esse modelo que está aí, ele não tem condições de fazer isso por conta do medo mesmo. Então, é isso que eu queria falar para o Hugo, que realmente nós somos condicionados. O senhor trouxe o condicionamento do peixe, né? Que está dentro para mostrar realmente que nós estamos hoje num condicionamento de geração de medo, e nós temos que abrir empresas gerando medo para resolver um problema que não existia para as pessoas, e nós temos que resolver esse problema dessas pessoas. É isso. Antes de eu responder, vocês percebam, gente, a indústria, com todo respeito à profissão de advogados, né? Fiquei, meu Deus, abre tanto escritório de advocacia, eu fiquei impressionado, não abre outros tipos de coisa, é tanta, porque essa indústria do medo, ela acontece na família, na empresa, em todas as relações. Desculpa lá, Hugo, vai dar a resposta para a segunda parte aí. Acho que a resposta que tenho a isso é assim, liberdade, sociedades consensuais, e isso tudo vai ser o terceiro capítulo das sociedades em rede, que são livres, consensuais, e responsáveis também. Então, é exatamente por aí. Mas liberdade sempre vem com responsabilidade. Então, quanto mais responsável você é como organização, mais você tem a capacidade de criar liberdade para todos os grupos. E quanto mais irresponsável você é, menos você permite que essa liberdade seja possível. Então, acho que isso vem muito junto, né? Mas, sim, é exatamente por aí. Quer que eu vá para o próximo, Rodolfo? Tem um ponto aí que eu acho que é importante. Inclusive, essa semana eu li um livro e que o primeiro capítulo do livro, basicamente, ele falava das relações de trabalho, né? O nome do livro é O Coração do Negócio. Depois eu posso mandar uma foto no grupo lá para quem quiser dar uma olhada. Mas ele aborda muito essa relação do trabalho como fardo, né? Então, aí eu acho que assim, o grande aprendizado que eu tiro é o nosso papel enquanto lideranças, né, de dar sentido ao trabalho, né, dentro das companhias, né? Então, acho que de não ter mais essa visão de, poxa, eu compro a sua hora, entendeu? Poxa, e sim o que você de transformador, né? O propósito que está naquela relação, entendeu? Então, acho que aí entra também um pouco do papel da liderança dentro das nossas relações, né? Sejam elas dentro de casa, sejam elas dentro das empresas, de transformar isso, né? Depois eu mando uma foto no grupo lá, porque é bem interessante, bem interessante esse primeiro capítulo, está muito ligado ao que a gente falou aqui das relações, né?
e desse descasamento entre a legislação com a dinâmica de mercado. Muito bem. O Fábio, você quer fazer a tua pergunta aí bem rapidinho? Fazer, quando é um nível de maturidade muito grande, né, dentro da sociedade, né, quando a gente traz todo esse conceito, né? Agora, voltando nessa questão de relação, dentro da organização, na relação entre o líder e o liderado, né? Quando o liderado ele não cumpre com a sua responsabilidade, e a gente precisa cobrar isso do liderado, né? Como fazer de uma forma amorosa, sendo que ele não tem essa autoconsciência, né? E não é fácil, né? Que a gente está falando de um nível de consciência extremo aqui, né? Como que lida, né, com esse perfil, né? Não sei se vou ter a melhor resposta aqui, mas é, eu acho que depende da governança das empresas, e aqui provavelmente a governança está errada na organização, porque se as pessoas não têm essa consciência, é que certamente não estão aí pelo propósito. E acho que você sempre tem uma linha tênue entre propósito, necessidade. Será que as pessoas de livre e espontânea vontade sempre organizariam seu dia exatamente dessa forma se não tivesse uma relação monetária aqui? Talvez não, não. Mas em partes, acho que uma boa organização ela consegue ter isso pelo menos em partes. Então acho que isso tem a ver com a governança e o mais importante eu acho que é ser coerente. Então pode ser uma organização absolutamente orquestrada pelo medo e tudo sobre o medo, mas nesse caso acho que seria uma loucura do líder de buscar algo proposital e não assumir que é simplesmente uma troca de necessidade por uma questão de medo de escassez. E acho que muitas vezes isso diz muito mais sobre a gente como líder do que sobre a organização. Que o líder muitas vezes ele está num nível não é nem de consciência, ele tem incentivos, ele tem um contexto que é completamente diferente do funcionário. Então, Isso. o funcionário, ele não quer necessariamente mudar o mundo, mudar uma indústria, ele não tem a mesma, muitas vezes até questão egocêntrica de ter que se provar algo para a família, para a mulher, para a sociedade, ele não tem isso. E muitas vezes é algo injusto, porque não é sempre uma doação absoluta, total, altruísta do próprio líder, muitas vezes remete a nosso próprio ego, né? Por que a gente está aqui? Porque a gente quer se provar, quer se olhar diferente no espelho, quer falar para o amigo, para a mãe, para o pai, para a esposa que a gente está fazendo, e ou mostrar para alguém que a gente tem sucesso, reconhecimento social, dinheiro na conta. E isso é algo que é completamente pessoal. Isso não tem nada a ver com o funcionário. Então, acho que o errado aqui seria falar para o funcionário: você não está perseguindo esse mesmo propósito igual eu estou fazendo? Mas muitas vezes esse propósito não é quero mudar uma indústria inteira da agropecuária. Isso é um subterfúgio muitas vezes. Então acho que o mais importante é ser coerente e identificar de forma consciente essas incoerências entre os líderes e os liderados. Muito bom, gente. Olha, muito rica todas essas respostas, né? E para enriquecer tanto conteúdo para preparar essa segunda fase, que a gente vai falar de Open Gov, praticamente. Governança aberta em rede, mais ou menos isso, né, Hugo? Vamos lá. É isso. É isso. Então vamos lá. E para abrir esse capítulo, vou falar primeiro das verdades, das formas de verdade, para chegar às novas tecnologias e falar de OpenGov. Então, vamos falar de história aqui. A gente não consegue construir sociedades e estruturas sociais sem ter primeiro uma definição muito clara do que é verdade e o que é falso. E é muito importante ter consciência do sistema operacional de produção e gestão das verdades. E na humanidade ocidental, principalmente, houve vários, e eles até se superpõem muitas vezes. Então, o primeiro grande sistema de verdades é a religião. Então, isso tem
principalmente para a religião cristã, católica, isso tem mais de 2000 anos. Isso é uma das grandes referências sobre verdade. Então, que é verdade? O que estiver na Bíblia, ou o que estiver na Torá, ou o que estiver no Alcorão, é a verdade. É indiscutível, é assim, existem ritos, mitos, e existem estruturas centralizadas e descentralizadas que organizam isso via igrejas, via mesquitas, via sinagogas, nos monoteísmos, e existe o livro das verdades, que é incontestável, e aí sempre com esses ritos, mitos e canais de distribuição. Então, as organizações pré-Estado laico de direito, isso era a igreja assumia também o poder político. E muito a partir dessas verdades, tinham reis, de onde os reis tiravam a sua legitimidade era de Deus, né? Então, o poder político e o poder econômico e os próprios impostos, eles eram legitimados por uma vontade de Deus, porque precisa servir a sociedade com base nesse sistema de verdades. Então, a gente teve esse sistema. A gente teve, depois, com a Revolução Científica, e a gente teve um segundo sistema de verdades que foi muito usado depois da separação do Estado com a Igreja, que é a verdade científica. E com uma ciência muito específica, que é uma ciência que transforma tudo em objetos observáveis e que um, criou formas de entender o mundo e explicar o mundo com base em sistemas lógicos e aritméticos e matemáticos de conexão de realidades objetificadas. Não sei se a palavra esse existe. Então, tudo se transforma em um objeto. Fábio é X, eu sou Y, Lindolfo é Z. Somos todos objetos e vamos estudar regras, formas e dinâmicas que a gente consegue validar, repetir de forma lógica em contextos diferentes, a partir da mesma função, e chegando às mesmas conclusões independentes dos objetos e validando essa função, esse sistema, essa lógica, ela se torna a verdade. E a gente vai ter sistemas centralizados, pesquisadores que vão escrever papers nas principais universidades, que vão escrever e descrever esses sistemas lógicos de experimentação a partir da transformação em objetos, principalmente de seres vivos. Quando a gente olha a ecologia, a física, então você olha seres vivos, você pode olhar objetos materiais, e você entende via funções lógicas que cada um consegue extrapolar e repetir, e repetindo sempre a mesma função em contextos diferentes a partir desse tipo de objeto, a gente chega na verdade científica documentada, validada via a instituição da ciência, que são geralmente as universidades científicas, em cima das quais os estados, nações se apoiaram muito. Então, muitas vezes, as melhores escolas, até militares, elas são científicas. Tem grupos inteiros de engenheiros de estado. Quando a gente olha o Brasil, quem entrar nos super concursos da Petrobras, do Banco do Brasil, são super engenheiros do ITA, do IME, e isso é o que sustenta o Estado laico, principalmente, que é essa excelência em ciências. E a verdade virou a ciência. Quem é o dono da verdade é o Estado, porque o Estado é dono dessas universidades onde nascem e crescem os principais científicos. E esses engenheiros, eles vão assumir funções estatais e eles vão ser os donos da verdade, que é uma verdade científica. E seguindo isso, o Estado laico, principalmente, foi muito sustentado por essa dinâmica de governança, recriando uma nova verdade que não é mais a verdade de Deus, que é a verdade da ciência.
e separando muito sistemas de verdade, e até em muitas ocasiões tornando eles até incompatíveis. E isso era com muito medo da igreja voltar ao poder, então houve uma grande separação dos sistemas de verdade. E depois houve uma terceira fase dos sistemas de verdade, que é a fase mais moderna pós-Gutenberg, do Estado-nação, que é a mídia, e principalmente a mídia impressa. Então, o que que é verdade ainda é o que o Estado fala, mas não é mais sobre a verdade científica. Houve um complemento disso, que é a printing press, não? A mídia, e principalmente a mídia escrita. Então, tudo virou o que está no jornal é a verdade. Quem imprime é o Estado. Quem imprime papel é o Estado. O que tem valor é o bilhete, a nota de reais imprimida pelo Estado. E é o jornal onde as verdades vão ser impressas. E aí conectadas direta ou indiretamente com a ciência. Por quê? Porque são científicos, são pessoas extremamente razoáveis, que garantem essa governança e que controlam a escrita, e o jornal é a verdade. Então, tem muitos empreendedores aqui. Quando a gente faz uma alteração contratual de uma sociedade anônima, é publicação no jornal. Todo mundo lê o jornal, ninguém, a lei é publicada no jornal, então ninguém deve ignorar a lei, e a mídia detida pelos estados, direta ou indiretamente, vira a fonte única de verdade. Só que depois vieram as novas tecnologias, veio a televisão, veio a rádio e pior ainda, veio a internet. Então, uma vez que a gente democratiza a capacidade de imprimir papel, inicialmente, ou imprimir verdades e criar blog e criar mídias sociais e escrever um post no Facebook, no Google, no LinkedIn, isso perturbou muito os estados, não? Porque várias fontes de verdades começaram a aparecer. E depois disso apareceu a inteligência artificial, que cria novas verdades, assim, novos textos que podem ser considerados verdades sem o controle estatal e às vezes sem o controle científico, de saber se existe uma fonte razoável de verdade por trás disso. Primeiro, saber se tem um ser humano e se o insumo de informações pode ser considerado verdadeiro por modelagens científicas validadas pela alta burocracia. Então, isso perturba muito os estados, isso está mudando muito nossas instituições, e é por isso que a gente vê as questões do Musk com Alexandre, que a gente viu o Zuckerberg com a mão levantada em Washington uns anos atrás, que teve que alinhar as políticas do Facebook. E é por isso que a gente vê todas essas políticas de moderação. E aí vou falar vou comparar muito esse nosso momento, onde a gente tem uma fratura muito grande das verdades, com sistemas de informação e com a separação da igreja protestante da igreja católica. Então, como que a igreja católica perdeu seu poder? Ela perdeu seu poder ao não controlar a mídia, as tecnologias de Gutenberg. Então, Gutenberg era na atual Alemanha. Ele escalou, industrializou a impressão, e industrializando a impressão, ele conseguiu comunicar de forma muito mais escalável novas verdades com uma tecnologia que a Igreja Católica não dominava, porque era tudo via escribos que escreviam os livros. E tendo esse domínio tecnológico, eles conseguiram inundar do Novo Testamento toda a Europa e principalmente a Europa do Norte, e eles começaram a desintermediar a Igreja Católica, e eles desintermediaram a verdade absoluta e total, que era a verdade de Deus, criando subverdades e outras formas de se relacionar com a verdade e com a igreja, e é por isso que criaram-se
com o sistema protestante, várias sub-igrejas e várias subcrenças e o Novo Testamento. Isso teve a ver com uma nova tecnologia de comunicação que foi dominada pelos protestantes e que nem os árabes, que tinham essa cultura de escribos muito fortes com o Islã, e nem os católicos, que ainda tinham também esse apego à escrita muito forte, conseguiram dominar. E isso descentralizou o poder. E a mesma coisa está acontecendo hoje com a internet. Então, a internet é uma nova tecnologia de comunicações que o poder atual não está dominando. Ela foi criada por empreendedores, ela está sendo descentralizada principalmente com a Web3, e isso cria novas fontes de verdades. E se bem que hoje a gente está num mundo onde a verdade ela começa a ser cada vez mais na internet. Então, quando a gente pergunta se algo é verdade, o que a gente mais vai falar? Pergunta para o Einstein, olha a tabela quântica física, pergunta para o Planalto ou dá um Google. Cada vez mais a gente vai dar um Google, não? Então, o Google, ele virou o dono da verdade. E por quê? Porque a gente considera que esse novo consenso da internet peer-to-peer, da capacidade de cada um contribuir dessas governanças de validação dessas verdades, elas estão substituindo as instituições atuais como donos não somente da verdade, da cooperação, do trabalho e do acesso à renda. Cada vez mais a gente, ao invés de buscar uma renda universal a partir de uma empresa mercantil tradicional, de uma indústria ou de um sistema governamental para ser um servidor público, cada vez mais a gente vai fazer uma live de influenciador na internet. A gente vai criar um conteúdo na internet. A gente vai entrar nessa nova instituição. Então, o meu ponto aqui é que a internet, e aí isso conecta com o OpenGov, ela não é apenas uma nova tecnologia, ela é uma nova instituição, na verdade. E nossos ritos, nossas organizações sociais, nosso call num sábado de manhã, ele ocorre não apenas numa nova tecnologia, mas ele ocorre numa nova instituição. E o que a gente precisa fazer agora com o OpenGov é criar as regras, a Constituição, o mito, os ritos, as regras, os direitos e as obrigações dessa nova instituição, que é a instituição que foi a mais global até agora. Mas a gente precisa entender também quais são as camadas da internet. Então, na internet, a gente está num paradigma hoje que é o paradigma da Web3. Então, o que foi primeiro a Web 1? A Web 1 foi a primeira internet que era com uso militar, que era uma internet realmente peer-to-peer, que era uma internet apenas para comunicar informações. Depois veio a Web 2. A Web 2 é a web atual dos anos 2010, começo de 2020, mas principalmente 2010, que é a web do Facebook, do Google, da Amazon, onde não somente a gente consegue publicar informações, mas a gente consegue e receber informações, mas a gente consegue editar informações também. Então a gente consegue ler e escrever informações. Na Web 1 era apenas sobre ler informações, que era, por exemplo, a web do Minitel e a web militar. E a Web 3, que é a web das blockchains, ela é interessante porque ela permite ler, escrever, mas também possuir valores numa nova internet, a internet dos valores, quaisquer, quaisquer que sejam, a partir de uma validação em consenso. Então, uma verdade na Web 2 era uma verdade validada por uma empresa, pelo Google. Então, as grandes empresas de tecnologia, elas permissionam a verdade. Elas permissionam o que pode ser publicado ou não e o que pode ser transacionado ou não.
A Web3 é a web do consenso. Então, uma verdade é necessariamente consensual. Então, se nesse grupo todo mundo consente a registrar num livro uma verdade específica ou um valor específico, isso vai ser validado via um nó, e essas blockchains, elas são nós de consenso. Então, cada consenso vira uma verdade, valida uma transação, cria um bloco, esse bloco vira um nó, e esse nó entra numa rede de nós que vira a nova verdade. E isso é a blockchain, é a internet do consenso. E uma vez que a gente tem isso, a gente consegue criar novas infraestruturas em cima disso, porque nessas redes de nós, a gente consegue registrar identidades, a gente consegue registrar e criar novas moedas. Então, quando a gente olha, por exemplo, o Bitcoin, é uma moeda que não foi criada por um Estado. É uma moeda que foi criada via milhares de consensos de nós, de forma distribuída no mundo inteiro. Então, o Bitcoin é uma moeda que foi criada dentro e a partir da instituição que se chama internet e a partir de uma metodologia que é uma metodologia de consenso. Então, pessoas na internet consentem a contribuir, a compactuar na criação de uma nova instituição na internet que tem como principal objetivo um sistema monetário, ou pelo menos alguns atributos da moeda. E a provocação com o OpenGov é, será que a gente consegue, além das moedas, criar novas instituições de utilidades públicas e novas instituições de trocas de valores cidadãos e valores de colaboração? E será que a gente não conseguiria criar estados distribuídos, pensando que o Estado é a organização que orquestra e organiza as utilidades públicas? Será que a gente não conseguiria criar um Bitcoin das utilidades públicas? Será que, ao invés de registrar apenas unidades de contas monetárias, a gente não conseguiria registrar direitos de educação, direitos de saúde, capacitação de educação, capacitação de saúde, valores numerários, sistemas de pagamento, reputação social, contribuições sociais, infraestruturas de internet, direitos de saneamento, educação de idiomas, etc. Isso tudo já é possível tecnologicamente, via um processo da Web3, da nova internet, que se chama de tokenização. A gente consegue, a tokenização é o novo cartório. Ou seja, ao invés de ter uma entidade de confiança, que é um terceiro, que é um Estado, que vai registrar e organizar os direitos e os deveres das sociedades a partir de mapas, impressoras e armas de fogo para a coerção das pessoas, a gente conseguiria fazer isso numa infraestrutura distribuída da instituição da internet a partir de consenso, ou seja, liberdade, para entrar em consensos sociais sobre as utilidades públicas. E a gente faria isso a partir de criptografia, software e contratos inteligentes, que são os novos pilares do Estado em rede que complementam mapas, impressoras e armas de fogo. E uma vez que a gente cria esse novo cartório e essa nova instituição, a gente consegue organizar os valores, os direitos, as obrigações, os consensos, as responsabilidades nessa camada de governo aberto, onde cada um consegue entrar e onde a gente consegue criar novas constituições, novas instituições interoperáveis com as instituições atuais, ou seja, que conseguem ser reconhecidas pelas constituições atuais, pelos cartórios atuais, pelos empresários atuais, pelos governos atuais, e vice-versa, que conseguem reconhecer outros sistemas, e isso tudo é o que se chama de tokenização de ativos do mundo real,
É algo que, por exemplo, o Brasil é muito forte nisso. Até no Banco Central tem um sistema que chama o Drex, que vai ser o novo Pix, que vai ser o Pix do atacado, e que trabalha com essa interoperabilidade entre redes distribuídas e sistemas tradicionais. Mas a gente consegue extrapolar isso para muita coisa. A gente conseguiria criar o Drex do MEC, o Drex da CVM, o Drex da ONU, o Drex da Anvisa, o Drex do STJ, o Drex do Ministério Público. Então, a gente conseguiria recriar todas essas instituições a partir de nós de consenso e a partir disso a gente poderia recriar essas instituições e isso é o sistema de Open Governance, onde a gente conseguiria compor várias camadas de utilidades públicas, algumas delas sendo fornecidas pelo governo atual e outras sendo constituídas via essas organizações em rede. Então, isso tudo é o sistema de OpenGov, é o sistema de sociedades em rede, onde, além das moedas, a gente consegue recriar instituições do convívio e novas governanças das utilidades públicas, dos bens públicos e dos serviços públicos. Então, isso é o passo a passo, a partir de novas estruturas de colaboração, novas instituições de verdade e novas instituições de colaboração. E a partir dali, a gente conseguiria imaginar novas territorialidades digitais, onde a gente poderia ter a democracia direta de Taiwan, o sistema de saúde inglês, o sistema de proteção social francês, tudo registrado numa camada que poderia ser complementar aos sistemas que a gente tem hoje, e a partir de sistemas de opt-in consensuais, onde a gente poderia entrar numa segunda, terceira, quarta, quinta sociedade ao mesmo tempo, que tem valores parecidos e que quer se organizar dessa forma. E as novas tecnologias, elas permitem isso para criar essas sociedades em rede. Então, vou parar aqui, porque já entrou em detalhes tecnológicos avançados aqui, mas esse é o conceito. Tem umas mãos levantadas aqui, né? Gol, parabéns, é realmente muito brilhante o conceito e como você levou ele até o grupo aí para deixar mais simples, né, entender. Uma coisa que eu decorei do que você falou, né, porque você usou muito exemplos de direito, né, direito à saúde, direito à educação, direito a saneamento, uma série de coisas, né, mas remetendo ao que você falou no início, tudo isso funciona com direito e responsabilidades também, né? Então, eu imagino que, paralelamente a tudo que você falou sobre direitos, existiriam também formalização de qual que é a responsabilidade de cada um para tudo isso poder funcionar harmoniosamente e sem intermediação, né? Pegando um pouco o exemplo, eu acho que foi eu não me lembro quem foi que fez a pergunta, né? Se eu tenho alguém na minha empresa para quem eu devo dar um feedback porque não está performando, né? E você respondeu, provavelmente tem um problema de governança, a pessoa não está aqui pelo propósito. Vamos supor agora que a gente está nesse novo modo, né? Com todo mundo participando de uma organização por consenso e essa organização ela vem com direitos e responsabilidade. Como você imagina a situação, o controle de alguém não cumprindo com as suas responsabilidades dentro desse sistema? Como é o substituto da prisão, entre aspas, dos governos que a gente conhece, né, atualmente? Ou do castigo, né, da prisão ou do castigo. Então, acho que aí tem dois pontos. Então, sobre o primeiro, que é do direito, na verdade, cada vez mais, cada vez menos tu tentando usar o acesso e direito, porque acho que é um viés que a gente teve muito da Web 2 e que é um viés que a gente tem muito dos estados atuais. E cada vez mais acho que vou querer usar a palavra capacitação. E a Web 3, ela é muito forte e poderosa para capacitar pessoas. A Web3 é uma rede, uma internet da construção,
ela ensina as pessoas a construírem e ela cria novos incentivos para você sempre construir e contribuir para a sociedade. Então, você minera Bitcoin, você vai receber uma moeda social. Você minera Ethereum, você vai receber uma moeda social. Você contribui para a Wikipedia, você vai receber alguma coisa da comunidade. Você contribui para software livre, a sociedade, a rede vai te retribuir, porque você contribuiu numa utilidade pública cuja governança retribui quem contribui para essa utilidade pública. Então, acho que isso é até um viés que eu mesmo preciso tirar a Web3 e essas sociedades em redes, óbvio que elas têm como objetivo de maximizar o acesso, mas o como é maximizando a capacitação e é ter mais capacitação com incentivos corretos que permite incentivar as pessoas a serem mais responsáveis e quanto mais elas contribuem em utilidades públicas para a rede, mais elas vão ter um acesso a uma abundância social e uma retribuição dessa própria rede distribuída. E aí, sobre o segundo ponto, que é do castigo, da punição, na verdade é tudo consensual. Então, o problema da prisão hoje é que, tirando quem tem dois passaportes e que é mais uma minoria do que a verdade, é um ou outro, é tudo binário. Então, nós somos sujeitos dos estados. Então, não tem como expulsar no estado-nação. Nasceu no CEP X, consequentemente tem um passaporte Y, e você é forçado a assinar um contrato social a depender do CEP onde tua mãe te pariu, basicamente. E como você foi forçado a assinar ele, se você não segue ele, Travou. então, Hugo, acho que você pode voltar quebrou, 5 segundos voltou. atrás, que você É, cortou. deu uma pequena travada, É, Hugo, travou. Vale a pena. tá Aqui bom, cada acho que palavra eu é vou ouro. aqui. Então, a questão do sistema atual é que não tem opt-out, não tem opt-in e não tem opt-out. Então, tem um opt-in forçado, que é onde nossas mães nos parem. Isso define o opt-in, e o opt-out é a cadeia. É só isso. Então, e isso é muito louco pensar isso na hora da internet. A gente via um celular e a penetração digital com um país como o Brasil é 93%. Então, é um denominador comum muito grande, acesso à internet, e dá para chegar muito próximo de 100. Então, tem muitas pessoas alfabetizadas digitalmente do que alfabetizadas burocraticamente no Brasil e no mundo hoje. Então, não tem opt-in e opt-out. Então, a coerção é simplesmente o opt-out. Numa sociedade em rede, como não é um ou outro, é igual às fintechs. Então, você pode ter um pagamento em Bitcoin e ter uma conta no Nubank, ter uma conta na Caixa Econômica Federal, e você consegue quebrar isso em microserviços. Então, um te atende muito bem para crédito, outro te atende muito bem para conta, outro te atende muito bem para pagamentos, e você vai escolhendo o prestador, tua comunidade, com base no microserviços, onde a compactuação faz mais sentido. E a gente poderia imaginar isso com os estados em rede. Então, por exemplo, a gente poderia fazer um opt-in no Brasil pelas virtudes brasileiras e pelas políticas ambientais. Mas a gente poderia fazer um opt-in na França pelas políticas de educação. E a gente poderia fazer um opt-in numa sociedade em rede, numa rede de embaixadas no Brasil, por exemplo, que seria uma sociedade em rede, que ela ofereceria uma capacitação em EAD sobre algumas questões muito específicas. E a gente poderia ter um opt-in num país da Wikipedia para conhecimento aberto, por exemplo. E tudo isso com reconhecimento constitucional. Então, cada sociedade em rede tem sua carta, e sua carta ela pode excluir membros também, porque ninguém é obrigado a ficar aqui, que é muito diferente do Estado-nação. Nós somos obrigados a seguir as regras do Brasil, da França, porque a gente foi forçado a assinar esse contrato.
e não tem opt-out. O opt-out é a cadeia. Então, as sociedades em rede, elas são diferentes. O opt-out é simplesmente sai, e se você sai, mas você também não precisa sair das sociedades atuais para entrar em outras. Pode compor as sociedades. Então, isso tudo é o que permite, ao meu ver, algo mais desejável, mais consensual e ter instituições que servem as pessoas e não pessoas que servem as instituições com base nessas dinâmicas de consenso. Super claro. Muito rico, mas muito assim, abriu tantas frentes assim. Eu vou fazer duas colocações aqui, e para não ficar muito longo, eu acho que abre tantos capítulos, tanta possibilidade, quase deu um bug aqui no meu, na minha, no meu cérebro aqui, porque eu acho que esse sonho ele começa a criar uma possibilidade muito importante nesse grupo meio, a gente ingressar aqui em novas possibilidades. Mas duas perguntinhas aqui, ó. Como a sociedade em rede ela possibilita interagir com o Estado-nação? É isso. Essa é uma pergunta. E a outra, existe também essa Web3 caindo com uma troca de alguma forma também, uma sociedade em rede, mas não é uma boa sociedade em rede, que é o TikTok, o Instagram, quando você começa a monetizar eles em um mundo totalmente onde essa juventude vai para as dancinhas, que é uma forma também de criar reputação, criar presença, criar verdade, e que não é a melhor verdade. Como a gente faz um Estado e sociedade em rede consciente, para um mundo melhor, ficar, começar a ter espaço, não para esse mundo alternativo do TikTok, das dancinhas, que começa a abduzir as nossas crianças, a nossa juventude. E é isso. Para não alongar muito a gravação aqui, que eu queria que ficasse bem conciso, se alguém sentir de colocar, antes do entregar a palavra para o Hugo finalizar, alguém tem mais uma pergunta para fazer, emenda com a minha, e daí o Hugo finaliza, acho que para não ficar muito tempo, e não queria cortar essa gravação, para não ficar ruim para quem vai ouvir também. Alguém tem mais uma pergunta? Poderia erguer a mão, senão eu já entrego para o Hugo colocar essas duas colocações, encerrar dizendo, inclusive, o que ele propõe de prático, que tem alguma coisa que já estão fazendo no sentido desse Estado-nação, se não me engano, em Honduras, se não me engano, na África, estão fazendo alguma coisa de verdade nessa direção. Ele falasse alguma coisa disso. Isso aí pedir para o Luciano para você fazer uma pergunta bem curtinha, tá bom? Pode ser? Vamos lá? Para complementar isso que o senhor perguntou, quando ele fala das webs, né, 1, 2, 3, se é só através da internet que esse governo ele iria funcionar em rede. Tá, então vou começar por favor. Agora você pode fazer o fechamento. Eu acho que seria legal. Eu acho que a Luciana já perguntou. É isso. Pode fechar, a gente encerra aqui para não furar muito. Então, parece que é sobre tecnologia, mas não é muito sobre tecnologia, é sobre conscientização social. A única diferença é que as novas tecnologias, elas facilitam esse tipo de organização em rede. Mas é muito mais uma mudança mental do que uma mudança tecnológica. Não precisa de novas tecnologias, não precisa de novas invenções hoje para executar isso. É simplesmente usar o que já existe, e isso facilita nosso sistema de cooperação. Mas você já consegue fazer isso sem internet. Vou dar dois exemplos. Um que eventualmente até polêmico, mas que representa muito bem isso. Olha, o Estado de Israel. O que foi o Estado de Israel? Foi, ao meu ver, a primeira sociedade em rede pré-internet que se uniu, que fez um opt-in de valores compartilhados em cima do judaísmo, que procurou uma interoperabilidade, daí isso vai começar a responder ao Lindolfo também, com o Estado-nação. Então, eles procuraram reconhecimento diplomático a partir de valores compartilhados. Eles, inclusive, conseguiram reconhecimento diplomático e terras para poder viver nos moldes dos Estados-nações tradicionais a partir de um opt-in específico e a partir de uma dinâmica de consenso específica, que foi o primeiro, na verdade, o único
Estado-nação que foi construído dessa forma e que não foi uma secessão tradicional, uma guerra tradicional, mas que foi uma dinâmica de consenso sobre valores em comum de uma tribo global que escolheu criar essa interoperabilidade. E isso não foi uma questão de internet. Outro exemplo, as cooperativas. Então, as cooperativas não aguardaram a internet. E uma cooperativa é um sistema de consenso, de mutualização de bens públicos, como commodities, como crédito, mas a gente pode pensar em cooperativas de educação, em cooperativas de internet, inclusive. Isso é um tema muito forte. Então, já existem esses sistemas sociais e as cooperativas é algo que é pouco discutido, mas no mundo tem 8 bilhões de pessoas, e das 8 bilhões de pessoas, 1 bilhão usa de forma predominante uma cooperativa como principal sistema de organização social. Então, e mais predominante do que o Estado e o mercado para esse 1 bilhão de pessoas. E as cooperativas, elas não aguardaram a internet, elas já existem, e são formas de organização social. Agora, a internet, ela facilita muito isso. Sobre a questão de se é compatível com o Estado-nação, e é aí que começa a ser mais minha praia em termos de execução, sim, e a partir de alguns protocolos. Então, o que a gente constrói na Tools for the Commons são sistemas que compatibilizam o Estado em rede com os sistemas do Estado-nação, e a gente faz isso via duas frentes. A primeira é uma frente tecnológica. Então, nas blockchains tem um tipo de tecnologia que se chama de oráculo. Um oráculo é um tipo de contrato inteligente que conecta dados, fatos e eventos do mundo real com as blockchains, ou seja, que consegue receber dados, fatos e eventos externos às blockchains e mesmo assim assinar contratos inteligentes e chegar a sistemas de consenso. Então, isso conecta o mundo tradicional com as blockchains. E do outro lado, são emendas constitucionais, vão trabalhar com times jurídicos e replicar modelos que a gente viu em Dubai com o Dubai International Financial Center, que é uma exportação do sistema inglês de direito no meio do Oriente Médio. Os sistemas como a China, do pós-Mao Tse-tung, com Deng Xiaoping, que compatibilizou um comunismo social com o capitalismo econômico a partir das zonas econômicas especiais, como Shenzhen, por exemplo. Shenzhen não era nada, era barro em 1960. E hoje é uma das maiores cidades da China, é uma das mais prósperas, e a China ela entrou na economia globalizada com isso. Dubai entrou no mundo financeiro com isso. Então, a provocação que a gente faz hoje é, no mundo digital e nas questões de bioeconomia e preservação ambiental, como a gente conseguiria fazer emendas constitucionais e criar sistemas parecidos de um país, dois sistemas, um país, três sistemas, onde a gente teria um sistema de direito e um sistema de colaboração constitucionalmente reconhecido, como se fosse uma super zona franca de Manaus, ou como se fosse um Fernando de Noronha digital para nova economia, um metaverso, por exemplo, em blockchain, de um Brasil digital, de uma rede de embaixadas, por exemplo, e a gente cria emendas constitucionais, tem muito advogado que trabalha com isso, para criar esse sandbox de sociedade e reconhecer eles de forma constitucional e trabalhar com as instituições como ONU, bancos centrais, câmaras de comércio, para também criar essa compatibilização, esse reconhecimento diplomático dessas organizações em rede. E sobre a questão de como criar conscientização e essas webs, na verdade, o que a gente está criando é a Web 4. O que é a Web 4? É a web soberana. Então, os exemplos da TikTok, por exemplo, eles são exemplos da Web 2 e não da Web 3, que é uma web que foi capturada, que foi roubada, na verdade, pelas corporações, que centralizaram e permissionaram
a internet, ela não é peer-to-peer, ela é permissionada pelo TikTok, ela é permissionada pelo Instagram, pelo Facebook, então ela é controlada por corporações na prática. A Web3, ela é muito preocupante também, e ela está sendo controlada cada vez mais por estados. Então, quando a gente olha na China, por exemplo, a maior blockchain da China é a blockchain da WeChat. O WeChat é um super app, é como se fosse uma mega Rappi, Mercado Livre e GovBR ao mesmo tempo. E o governo comunista controla isso. Quando a gente olha isso no Brasil, o Brasil está indo na mesma direção com o Drex e com o registro blockchain. Então, os governos eles estão indo numa direção muito preocupante para a privacidade. E eles vão controlar a Web3. Eles vão criar sistemas governamentais onde eles vão controlar esses registros distribuídos. Então, o que a gente propõe é a criação de uma Web 4. Uma Web 4 é a web soberana, então não é a web distribuída, é a web soberana, que pode ser criada a partir de algo que a gente chama de DePIN, que são infraestruturas físicas distribuídas, que nascem como cooperativas de internet, por exemplo, onde a gente consegue criar um grande roteador de milhares de pessoas, a partir da cloud, do poder computacional, então da capacidade de armazenar em nuvem, de poder computacional e de acesso à rede, numa mega cooperativa de milhares de nós, para criar uma internet soberana, não controlada nem por governos, nem por estados, e dá para fazer isso igual um Bitcoin, então milhares de pessoas mineram capacidade, abrem capacidade de internet, criam essa cooperativa de internet soberana, com soberania individual soberania e soberania coletiva. A gente registra essas internets distribuídas dentro das constituições e essas internets distribuídas viram o estado complementar para a digitalização e a tokenização das utilidades públicas para ter um sistema alternativo. Então, hoje a gente trabalha essencialmente na Tanzânia, onde a gente operou uma emenda constitucional nesse sentido, e onde a gente deve assumir a gestão por 100 anos. E a gente está começando a criar dinâmicas parecidas na Argentina e no Brasil, para criar essas zonas digitais especiais, e esses sistemas complementares de governança consensual, soberano e digitalizáveis. A Web 4 já funciona, então já existe esses protocolos, estão na Web 4? Sim, a Web 4 é a web soberana, então é a web da privacidade e ou seja, o que é a privacidade? É a soberania individual, então ser o próprio dono dos seus dados e das suas informações, e a soberania coletiva também. Então, permitir que organizações, que pessoas consigam criar sua própria rede, independentemente de qualquer corporação ou qualquer estado, para poder criar sua cooperativa. Eu comparo muito isso com cooperativas para ser independente e autônomo das corporações e dos governos. Isso é possível a partir dessas redes de consenso e essa tecnologia de DePIN, que acho que é a tecnologia mais interessante de entender, que é Decentralized Physical Infrastructure Network, onde numa rede distribuída a gente consegue ter, por exemplo, geração distribuída de energia, vaquinha de internet, tokenização de outras utilidades públicas, sensores, por exemplo, ela permite a organização do território físico e de questões físicas dentro dessas novas redes soberanas. Então, isso é a Web 4, que é soberana. Quer dizer, a Web 4 ela funciona em protocolo próprio, absolutamente próprio, em outro ambiente, tudo próprio. Outros servidores, tudo próprio. É tudo próprio. Tudo Exatamente. próprio. É próprios. Exatamente. Então, ela roda em cima dessas infraestruturas físicas distribuídas. E daí, quando a gente olha a internet ela tem três camadas. Tem a camada da nuvem,
que é o cartório, é o registro. Então, a gente consegue criar uma nuvem distribuída e soberana. E existem vários sistemas. Um deles é Helium, outro é Threefold, por exemplo, que criam nuvens distribuídas, como se fosse uma Google Cloud, ou uma Amazon Web Services distribuída. Depois tem o ponto que, ao meu ver, é o mais chave, que é o poder computacional. Então, Nvidia acabou de se tornar a empresa mais valiosa do mundo, mais valiosa do que a Apple, mais valiosa do que a Tesla. Por quê? Porque eles são a moeda do futuro, que é o poder computacional. Então, para poder fazer esse call, a gente precisa de muito poder computacional, que é o que permite que as aplicações, o software rodem, eles consomem poder computacional o tempo inteiro. E isso é o que tem mais valor hoje em dia. Então, existem também cooperativas de poder computacional. A gente consegue fazer vaquinhas de poder computacional e criar redes de computação distribuída extremamente poderosas. Exemplo também Threefold, como se fosse uma NVIDIA distribuída. E depois tem a questão do acesso à rede. Então, a gente consegue nos novos protocolos de internet, e acho que aqui é um super exemplo, está fazendo o Zoom com Starlink agora, com qualidade excelente, e existem hoje protocolos onde a gente faz uma vaquinha de 4G, todo mundo junta a sua 3G, 4G, 5G, um mega roteador de internet, junto com um mega roteador de todas as Starlinks de toda a rede, junto com a fibra de todas as telecoms da rede para garantir um acesso à rede para todos os membros da comunidade. E hoje existem tecnologias que juntam essas três camadas, ou seja, o poder computacional, o armazenamento em nuvem e o acesso à rede, e isso são as ferramentas de soberania dos estados em rede para criar uma internet soberana, e em cima disso a gente pode criar novos direitos e novas interações sociais a partir dessas soberanias da rede. Vou fazer uma pergunta para finalizar, porque a gente está entrando numa profundidade aqui muito, muito interessante, mas para tornar um pouquinho mais simples, como o meio pode ajudar essa sociedade a ganhar musculatura? Eu acho que difundindo esses conceitos da forma mais fácil possível de entender. Então, acho que quem não tem tanta bagagem tecnológica, eu gosto muito de comparar isso com as novas cooperativas e falar que as tecnologias emergentes, elas permitem cooperativizar muito nossas relações e simplificar e criar muito mais abundância. Porque a cooperativa é um sistema que foi muito abandonado na nossa sociedade. Acho que quando a gente olha, por exemplo, no interior é muito mais comum trabalhar com cooperativas e quando a gente olha os grandes centros, as grandes capitais, elas funcionam bem pouco com cooperativas, porque elas deixam essa opção do lado e vira muito o mercado ou o governo. E então acho que conscientizar isso, que dá para criar cooperativas extremamente poderosas, extremamente abundantes, e capacitar muito as pessoas e criar muito mais novos acessos via essas super cooperativas, e que as novas tecnologias elas permitem isso, e que quando a gente compõe isso com engenharia legal, engenharia constitucional, a gente consegue reconhecer isso até constitucionalmente e operar essa transição dos governos tradicionais e das dinâmicas mercantis tradicionais para complementar a capacitação e acesso a utilidades públicas e ter outras opções de colaboração. Então, acho que difundindo essa mensagem, isso ajuda bastante, e a gente procura sempre reforços com conteúdo, com live, com trabalho, Boa. com investimento, com Eu, projetos. Então, ajuda. eu entendi assim, ó. Agora eu entendi que não se trata de tecnologia, se trata de consciência e de propósito das pessoas. Tecnologia ajuda, vai ajudar, mas entender, por exemplo, da forma que eu falei que o Estado fica no meio das relações de trabalho e empresa, o Estado também está no meio da visão cooperativa e das cooperativas institucionalizadas.
também o Estado regulamentou isso. E essa visão da cooperativa que você está falando, ela nasce e é fomentada fora dessa visão do Estado regulamentar o cooperativismo de uma forma geral. Estou certo no entendimento? Daí deve ser dar um fechamento, e eu coloco assim, que como eu fundei o MEI, eu não sabia onde ele ia parar, eu sei que a direção era essa. E o que está acontecendo de juntar com essa visão de pessoas como você, como Eduardo Rombauer, da Virtudes Brasileira, e criando o ecossistema do amor, que é outra coisa que está surgindo, e essa visão nova que você traz de sociedade em rede. Então, vamos fazer o fechamento com esse sol brilhando aqui na minha cabeça, eu acho que tem muita energia boa vindo por aí, e entender que esse pensamento ele não nasce no território do passado do peixe, dentro do aquário, do pirex, dentro do rio, e lá, cafurnando lá dentro do pirex, dentro do rio. Ele nasce na nova possibilidade de sair desse condicionamento e para novas possibilidades. Hugo, entrego para você o fechamento dessa fala de hoje. Eu acho que ela vai ser instigante, vai ser para ficar pensando e mexendo com a nossa cabeça aí, mas estou muito feliz pela possibilidade que a gente cria a partir daqui. Pode fechar, Hugo, daí a gente fica. Agora deu. Então, agradeço pelo tempo de todos no sábado de manhã, pelo convite aqui, pelo interesse nesses temas, e acho que isso era muito compatível com o DNA do meio, que é de aproximar as pessoas e de deixar do lado as diferenças risórias de suposto medo político, suposto medo social, suposto medo econômico, e tentar achar alguns denominadores comuns para criar uma sociedade mais desejável. Então, meu viés aqui é mais do futuro do direito, o futuro das finanças, o futuro das tecnologias, e umas provocações sobre o que é possível. Então, se em 2024 a gente tivesse que escrever uma nova Constituição, e desde a primeira página, we, the people, nós, as pessoas, será que a primeira linha seria a mesma? Será que a segunda linha seria a mesma? Será que a segunda página seria a mesma? Será que a gente pensaria instituições e estados a partir de um passaporte emitido a partir de um CEP, e que a gente organizaria nossa sociedade com tanques, com exércitos, com mídia, papel, com notas de dinheiro, colateralizadas, ou seja, garantidas por armas? Provavelmente não. Então, isso é a provocação. Será que na hora da internet, onde com o celular a gente consegue escolher o amor da nossa vida, a gente consegue escolher a viagem do próximo fim de semana, a gente consegue escolher nosso banco, a gente consegue escolher nossas fontes de conteúdo, o que a gente vai comprar online? Será que a gente não poderia também escolher nosso prestador de serviço para nos organizar como sociedade? Então, essas são as provocações que eu gosto de fazer. E acho que é muito sobre uma mudança de percepções do que é possível, do que sobre reinventar novas tecnologias, porque as tecnologias já estão aqui, e, e finalmente pensar em sistemas de incentivos. Então, como a gente conseguiria criar sistemas de incentivos onde a gente maximiza as colaborações, onde a gente doa, onde a gente contribui, e onde a gente recebe muito ao mesmo tempo, criando uma abundância coletiva, e quais são os sistemas de governança e alinhamentos de interesse, e visões e crenças que conseguem criar essa roda da abundância coletiva. Então, isso são as considerações finais, e aí é por isso que até no fim de semana eu tenho muito prazer em conversar desses temas com pessoas como você. Grato. Eu me senti no meu coração aqui de ouvir uma pessoa que eu gosto muito, que é o Guilherme Chiesi, que está aqui. Como ele entendeu isso aí? Que ele é uma pessoa que sintetiza muito as falas, o entendimento. Então, eu vou desafiar ele a dar uma fala aqui, daí depois o Guilherme a gente encerra aqui. Pode ser assim, Hugo? Beleza? Beleza. Fechou, Guilherme. Fala aí como você entendeu essa fala aí. Obrigado, Lindolfo. Parabéns, Hugo, aí pela fala. Bom estar aqui com vocês. Eu acho que o Hugo trouxe aspectos importantes, relevantes do ponto de vista de escala, né, de uma mudança necessária, usando tecnologias para, de maneira global, poder fazer a transição
né, de modelos aí, como a gente viu, modelos financeiros, modelos legais, etc. Eu acho que essa mudança, as plataformas estão disponíveis para a gente poder repensar modelos, só que eu vejo que falta realmente é a visão biorregional, né? As transições em pequenos grupos, convivendo e trabalhando em harmonia com a natureza, numa biorregião, né? Então, eu saí de São Paulo na pandemia, vim aqui para o Rio Araguaia, a gente está Deu uma cortada, Guilherme. Vamos ver se volta. numa lógica. Guilherme, cortou no Rio Araguaia, daí cortou, você volta a falar. Tá, eu falei, quando eu mudei para o Rio Araguaia aqui na pandemia, e a gente arrancou um projeto da Fazenda do Futuro que chama-se Farm Village, que é um projeto de ter uma comunidade trabalhando e convivendo com a natureza com 120 famílias. Então, aqui estão falando em Escola Floresta, no Núcleo de Medicina da Floresta, de como é que vai ser essa vida em comunhão e num tempo natural, não num tempo econômico. Quer dizer, se a gente não tiver uma mudança de uma lógica de mercado para um resgate para uma lógica de comunidade, de um tempo econômico para um tempo natural, essas plataformas e tecnologias elas não vão ajudar a escalar nada, porque primeiro nós temos que fazer uma mudança básica em pequenos grupos de mudança de essência. Então é isso que fica como reflexão, né? Como é que a gente busca essa conexão entre todas as plataformas digitais disponíveis para repensar modelos financeiros, econômicos, jurídicos e, ao mesmo tempo, como é que a gente volta a viver junto, né? A acordar, cuidar do nosso lixo, arrumar nossa cama, dialogar, conversar. Então, acho que essa é uma reflexão. A gente está num processo forte de conexão aqui com as tribos dos Craôs, principalmente, mas também Javaés, Carajás, nessa discussão. Tribalismo e capitalismo, como é que a gente busca um caminho do meio? E muitas corporações, né, que são as fontes hoje de transição do poder, mais do que os estados, como é que elas estão repensando os seus modelos organizacionais de governança. Então, acho que é muito bom, né, ouvir o Hugo, ver essa perspectiva ampliada, de escala, de grande transição, mas esse convite de pensar, ó, como é que cada um de nós realmente age localmente, em pequenos grupos, e vive tudo isso que a gente quer. Acho que esse é o desafio, o fechamento que eu faço aí nesse momento. Obrigado a todos vocês e um bom dia. Valeu. Ô, Hugo, quer dar a última fala? Depois dessa colocação do Guilherme? Com certeza. Acho que eu puxei muito para a cooperação global aqui, que esse quarto setor e essa Web4 permite. Mas além do global, ela deve servir o local também. Então, ela permite criar macro-instituições, mas ela permite criar micro-instituições também. E principalmente criar instituições à la carte para territorialidades ou povos ou culturas extremamente locais e localizadas. E o objetivo é poder criar sub-instituições e sub-cardápios e sub-organizações que sirvam às pessoas. Então, volto muito nas instituições que servem às pessoas, tornar elas modulares e adequar elas às realidades biorregionais, às realidades locais, e sem ter que passar pela pirâmide extremamente padronizada da federação, o estado, o município, que na verdade recorta em micro pedaços a mesma governança, mas não adequa a governança às realidades locais. E as sociedades em redes, elas permitem criar constituições completamente novas, micro-constituições, que sirvam às realidades locais também, e além de tudo, na verdade. Então, o que eu amaria ver seria milhares de sociedades em rede, cada um montando seu menu à la carte para servir suas comunidades locais e seus desafios específicos. Gente, olha, gratidão. Eu vou fazer um pequeno ritual aqui para encerrar esse vídeo. Gente, eu estou aqui com o meu amigo o Wilson. Gratidão, senhor Wilson. Eu acho muito rico a gente sempre ficar grato às pessoas que estão na nossa jornada de vida. E eu agradeço a todos que estão aqui, a gente se conectando. É uma jornada maravilhosa que se inicia. E do lado desse rio aqui, tá vendo? Foi nesse rio aqui que permitiu essa sincronicidade que eu fiz esse ensaio aqui do condicionamento aí, ó, há 20 anos atrás, que é o peixe dentro do rio, né? E esse peixe, ele não sai do rio, ele não sai dentro do rio e dentro do Pirex. Eu encerro aqui com essa memória
Aqui, ó. Esse ensaio aqui foi muito rico aqui, tá vendo? Esse peixe não sai de dentro do Pirex, enquanto meu amigo não tirou. Você lembra, seu Wilson? Lembro. Seu Wilson tirou ele, daí ele saiu. Ele falou, como é que eu faço? O peixe não sai dentro do Pirex, dentro do rio. Eu falei, tu tira o... Então, acho que nós somos essa pessoa de ajudar a esse peixe sair do condicionamento do rio e pegar a caminhada. Gente, gratidão pela jornada, vai ficar registrado aqui. Eu peço autorização, esse vídeo vai ficar gravado e vai ficar disponível depois para todos assistirem e vou disponibilizar nas redes sociais do YouTube. Então, eu já estou em implícita autorização, dão um positivo aí que posso divulgar o vídeo. Aí, beleza, Márcia, é isso aí. Então é isso, valeu, gente. Gratidão, honrado pela nossa troca aqui de hoje. E essa possibilidade agora vai pegar o rio e seguir o fluxo. Abraço, gente. Até mais. Tchau, tchau. O rio da vida, né? Até mais, gente. Abraço. Até mais. Obrigado, Hugo. Até mais. Tchau, tchau.